Quero hoje continuar nossa série de aulas que nós estamos fazendo com o tema Conexão Profunda. A semana passada nós falamos sobre o tema Quem eu escolhi. Falamos da grandeza de Deus, do privilégio que nós temos de ter uma conexão profunda com Deus. E eu quero lembrar a todos que estamos usando o casamento como base na nossa relação pessoal com Deus. Então quero lembrar que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então temos outros exemplos também na palavra de Deus. Deus sendo pai e nós sendo filhos, Deus sendo um rei e nós sendo cidadãos do reino. Então vamos falar hoje como nos aproximar de Deus e as formas de amar a Deus. O tema da aula hoje é a linguagem do amor de Deus. Quero convidar todos vocês a uma oração. Senhor, muito obrigado por esse domingo tão especial, obrigado pelo batismo que nós vimos, Pai, de ver que nada impede que a palavra do Senhor alcance qualquer coração. Não importa se estamos trancados, trancafiados em casa, fechados, ou estamos saindo, a palavra do Senhor tem poder maravilhoso. E hoje de manhã nós queremos falar sobre ela, queremos aprender sobre a linguagem do amor de Deus, queremos entrar nas Escrituras com profundidade, meditar, questionar, pensar, queremos sair daqui certos, Pai, com nossos corações convictos, direcionados, para saber como que cada um de nós podemos fazer Deus se sentir mais amado ainda por nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro As 5 Linguagens do Amor no Casamento, o autor, Gary Chapman, ele ajuda as pessoas a identificarem, a verem como marido e como esposa, a maneira que eles podem se sentir mais amados e aprender do outro também, para poder dar um tiro certo, no sentido de como fazer minha esposa ou meu marido se sentir mais amado. Então, nesse livro ele diz que as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempos de qualidade e toque físico. Cada um de nós temos uma forma de ser amado. E precisamos descobrir quais são as nossas linguagens de amor. E descobrir qual a linguagem de amor do outro. Algumas pessoas querem ser amadas de certa forma. E talvez a outra forma que ela está sendo amada não signifique tanto para ela. E eu sei que depois de 26 anos casado com a Sandra, a maneira que ela se sente mais amada é quando eu tenho tempo com ela, palavras no meu tempo, quando eu uso o meu tempo, quando eu dou meu tempo para estar com ela, e presentes. Ela se sente bem quando eu afirmo o meu amor, quando eu digo que a amo, ela se sente bem, ela se sente feliz. Mas o que ela gosta mesmo, eu vou contar para vocês. Ela gosta que eu reserve um tempo para passar com ela. Que a gente saia, tome um cafezinho, come um pão de queijo, sente numa praça, que a gente leia um livro juntos, que a gente fale dos nossos corações, que a gente ore juntos, que eu dê atenção, que eu ouça, que eu tenha paciência, amor, que a gente saia mais unido. Isso é tão significativo para ela. E outra coisa também é quando eu estou na rua, e aí eu volto para casa e trago um presentinho, um bombonzinho, um sonho de valsa, um pé de moleque. Ela gosta muito de chocolate, traga um chocolate, uma flor. Então, o que significa todos esses presentinhos? Afirmação de como eu estou pensando nela o tempo todo. E isso faz ela se sentir muito amada por mim. Sabe, no meu caso, é diferente. Eu me sinto amado, mais amado no casamento, com toque físico. Quando ela vem, me abraça, me beija. Eu sou italiano. O italiano gosta de ser amado, é assim, abraçado, beijado, querido. Nós somos assim, os italianos, gostamos de sentir o amor dessa maneira. E também o que me ajuda bastante a me sentir amado por ela são palavras de afirmação. Isso faz toda a diferença. Então, Deus tem uma linguagem de amor. E não é nenhuma dessas 5. Olha que interessante. Ele tem uma linguagem de amor única, porque Deus é único. E a teoria do Dr. Chapman, nesse livro, é que geralmente nós queremos todas essas formas de amor. Mas cada um de nós tem uma forma de amor primária. Tem uma que é mais importante que as outras. Sabe, Deus tem mais de uma forma que a gente pode demonstrar nosso amor por Ele. Isso que nós vamos aprender hoje de manhã. Essa é a razão pela qual nós queremos hoje de manhã, nesse lugar tão lindo que nós estamos, descobrir qual a linguagem de amor de Deus. Nós queremos agradá-lo. Nós queremos, eu e você,
que Deus se sinta amado por cada um de nós. Porque, você sabe, Deus amou primeiro. Deus amou você primeiro. Deus amou cada um de nós primeiro. E em resposta a esse amor, eu também quero amá-lo. Eu também quero que Deus se sinta completamente amado por mim. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus diz: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então é isso que eu quero dizer hoje de manhã. Vamos descobrir qual é a linguagem do amor de Deus. Assim como eu e minha esposa descobrimos, assim como eu desejo que cada casal descubra sua linguagem do amor um pelo outro. Sabe, e a linguagem do amor um pelo outro, você não descobre a linguagem do amor um pelo outro. Você tem que perguntar para o outro. Ele tem que falar para você, ele tem que te ensinar como ele se sente amado. Eu e a Sandra tivemos que ensinar um ao outro, quais eram nossos desejos, né? Para que eu pudesse ser o marido e ela uma esposa melhor no casamento. Que nós pudéssemos nos unir muito mais ainda na nossa expressão de amor. Isso é uma verdade entre nós e uma verdade entre nós e Deus. Sabe, é interessante, talvez você pense que sabe quem Deus é, mas eu quero ler uma escritura para cada um de nós hoje de manhã. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Mateus, capítulo 11, versículo 27. A palavra de Deus nos ensina: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Jesus aqui está sendo bem direto para cada um de nós, bem direto. Você acha que sabe quem Deus é, mas você não sabe, a menos que eu te ensine, Jesus está dizendo, que eu revele para você quem é meu Pai. Nós somos criados à imagem de Deus, mas o que os seres humanos geralmente tendem a fazer é tentar criar Deus à nossa imagem. Então, tentamos pegar nossas opiniões, nossas perspectivas, nossos pontos de vista, nossos pensamentos e dizer, bem, agora eu sei quem é Deus. Ah, eu sei que Deus é isso, eu sei que Deus é aquilo, e a gente acaba formando uma imagem de Deus do que nós acreditamos que é. E é bom para nós aprendermos de uma fonte muito confiável sobre quem é Deus, sobre quem Deus é. E essa fonte confiável é a Bíblia, é a palavra de Deus. São as escrituras sagradas que nos mostram como Jesus e outros escritores inspirados por Deus se esforçam para nos revelar quem Deus é. E a gente deve ler a palavra para descobrir cada vez mais. E eu acredito que existem outras formas que ajudam a gente a aprender quem é Deus. Na criação, como nós falamos a semana passada, nós podemos aprender até mesmo, né? As escrituras dizem que os céus revelam a glória de Deus. Nós também podemos aprender sobre Deus observando como Deus nos trata, como Ele interage conosco. Mas sabe, a melhor maneira de aprender sobre Deus ainda é nas escrituras sagradas. E eu quero pedir que vocês me falem, qual você acredita que é a linguagem do amor de Deus? Porque eu acredito que vai estar bem aparente para nós hoje, bem claro. Então nós vamos ler na palavra de Deus a última ceia, dado em detalhes em João 13, João 14, João 15, João 16 e também num pedaço de João 17. Vamos ler pequenos pedaços. E você, quero aconselhar você, depois desse culto, você lê todos esses capítulos inteiramente. Eu vou lendo e vocês vão tentando descobrir qual é a linguagem do amor de Deus nessas escrituras. Então, por favor, abra sua Bíblia em João 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Abra sua Bíblia e vamos juntos ler alguns versículos do capítulo 14 do livro de João. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23.
Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então você consegue notar aqui uma coisa muito interessante, uma repetição espaçada nesses trechos. Essa repetição espaçada, e você tem experiência disso, e eu também, é quando um professor ensina e ele fica falando a mesma coisa de tempos em tempos para gravar na mente dos seus alunos. Ou quando um pai fala para um filho, né, fala para uma criança a mesma coisa, vez após vez, tendo a esperança que em algum momento, a criança finalmente vai entender exatamente o que o pai está querendo dizer. Sabe, repetição espaçada é uma chave para o aprendizado. E é isso que Jesus está fazendo aqui, nos ensinando a cada um de nós. Olha em João 15, versículo 10. João 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha no versículo 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Sabe, depois de ler todas as escrituras, me diga, qual é a linguagem do amor que você percebe aqui? Obediência. Obediência. E ela vem muito alta e muito claro nas escrituras sagradas. Esse tema também está no Antigo Testamento, assim como está no Novo Testamento também. Olha, abra sua Bíblia. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Talvez para nós é um pouco diferente do que a gente imaginava como uma forma de demonstrar o amor para Deus. Talvez você achava que a primeira forma de mostrar amor por Deus fosse uma conexão emocional, através da oração. Eu mesmo gosto de acordar cedo e sair para orar, no meio da natureza. Eu me sinto muito próximo de Deus quando eu faço isso. Eu sei que muitos de nós encontramos lugares assim e gostamos de fazer isso. Esse lugar onde você percebe que você consegue ter uma conexão emocional com Deus. E essa é uma linguagem de amor de Deus que é legítima, é legítima. Se conectar emocionalmente com Deus, através da oração, é uma parte poderosa, maravilhosa da vida cristã. Mas não é a linguagem principal do amor que Jesus está mostrando aqui. É só parte disso. Eu também acredito que através da leitura das Escrituras Sagradas e da meditação, eu posso muito me conectar com Deus. Demais, demais. Isso é muito precioso. Eu não sei se já aconteceu com você, deve ter acontecido, quando você está lendo a Bíblia e de repente seus olhos se enchem de lágrimas. Você sente um arrepio. Algo diferente acontece. Uma sensação de proximidade, por causa de alguma coisa que você está lendo ali. Aquela palavra, ela entra, ela mexe com você, mexe com os seus pensamentos, com as suas emoções. Você sente que a presença de Deus está ali, próxima de você. Você já experimentou isso? Eu já experimentei isso. E você percebe que Deus está querendo comunicar alguma coisa para você naquele momento. Você se sente conectado com Deus a um nível profundo, profundo. Isso, quando acontece, é incrível, incrível para cada um de nós.
E nós vemos aqui na palavra de Deus que a linguagem do amor de Deus é obedecer aos seus mandamentos. Mas vamos lá, deixa eu testar você um pouco hoje e te mostrar para você uma palavra na tela. Eu quero que nesse momento você pergunte a você mesmo: qual é a primeira reação que vem quando você sente, quando você lê essa palavra? Então agora eu vou colocar uma palavra na tela. Está aí a palavra, obediência. Essa palavra assusta um pouco, ou talvez assuste muito. E eu não vejo pessoas nas suas conversas no dia a dia falando coisas assim: nossa, eu amo ser obediente. A obediência para mim é uma coisa muito importante. Eu realmente gosto de obedecer. Eu não escuto pessoas falando sobre isso. Outra palavra. O que você sente quando você lê essa palavra? Qual é a sua reação inicial a essa palavra? Está aí na tela. Rebelde. Olha a imagem desse cara. E o filme que ele fez. Esse é o famoso James Dean. Mostra como é simplesmente ser rebelde. Você nem precisa ter uma causa, é só ter uma aparência, olha aí, de rebelde. Sabe, nós deveríamos, como cristãos, obedecer, abraçar a obediência, gostar de obedecer. Nós deveríamos, mas é um processo de aprendizagem. Porque quase todos nós, humanos, somos rebeldes, lá no fundo. Tem uma escritura em Romanos 3 que diz que todos nós somos rebeldes. Então, muitos de nós já mudamos. Amém? E às vezes pode parecer até engraçado, né? Porque ser rebelde é uma coisa única, né? Faz a gente parecer que nós somos diferentes de todo mundo, que todo mundo está fazendo, eu não estou fazendo porque eu sou rebelde, né? Então a maioria das pessoas, é interessante isso, que gostariam de ser rebeldes e que se tornaram cristãs, perguntam: Jesus era um rebelde? Porque está dentro delas isso, ou estava. E se você é um estudante da Bíblia, a primeira coisa que vem na sua mente, quando nós pensamos nisso, é Jesus limpando o templo, corrigindo as pessoas, expulsando as pessoas do templo. Você lembra disso? Em João 2, ele tem um chicote na mão, e ele está lá expulsando as pessoas. E a razão por qual Jesus faz isso, e não foi preso, porque esses homens que estavam lá, que Jesus os expulsou, eles vendiam animais e trocavam dinheiro. Estavam pecando contra a população judia, que queria usar o templo para adorar a Deus. E eles querendo fazer negócios no templo. E eles sabiam disso. Então Jesus se rebelou contra uma situação que já persistia por mais de 100 anos. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 31. João 14, versículo 31. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Jesus queria que as pessoas soubessem isso sobre ele. Nós vemos Jesus 100% obediente ao que o Deus falou para ele e ao Espírito do seu Pai, que deu ordens para ele, bem claras. Então você vê que Jesus é submisso, ele é obediente ao Pai. E o que eu proponho para vocês, e o que eu vejo no caráter de Jesus é isso. Leiam comigo. Obedeça a Deus e se rebele contra o mundo. E aqui, parte da frase mundo é uma coisa bem específica nas Escrituras. A ideia que traz quando é citada a palavra mundo são as coisas que acontecem na nossa sociedade que são rebeldes contra Deus. E eu vou te dar alguns exemplos sobre isso. Nas séries de TV que você assiste, nos filmes que você vê, nos artigos que você lê online ou numa revista, quantas vezes você sentiu a pressão da sociedade para você ser impuro, para ser violento, para ter níveis pecaminosos de raiva e de estar envolvido em abuso de substâncias químicas, droga, álcool. Nós vemos isso o tempo todo, bem de perto. E esse é o mundo que pede para mim e para você
pecar contra Deus. E eu acredito que nós somos chamados para nos rebelarmos contra isso, contra esse chamado do mundo. Nós não vamos participar disso, de jeito nenhum. Nós não vamos nos engajar num mundo que nos pressiona para sermos rebeldes contra Deus, de maneira nenhuma. Então eu acredito que nós podemos usar a obediência para agradar a Deus. E também como estilo de vida de Deus na nossa vida. Para nos levantarmos e para nos rebelarmos contra esse mundo como Jesus fez. E eu proponho um ponto para essa mensagem. Leiam comigo. Eu quero obedecer a Deus porque eu amo a Deus. E eu quero dar nesse momento 7 razões para obedecermos a Deus. Nós tivemos que trocar de ambiente, você está percebendo, porque onde estávamos começou a chover. Mas vamos lá. Razão número 1. Então, 7 razões para obedecermos a Deus. Razão número 1. Os mandamentos de Deus guiam para o sucesso. Se você fizer as coisas da maneira de Deus, elas vão te levar para o sucesso. Talvez você esteja se perguntando: de que tipo de sucesso é você está falando? Que tipo de sucesso é esse? Eu acredito literalmente que é todo tipo de sucesso. Todo tipo de sucesso, menos o que seja baseado no pecado. Aí vai ser um fracasso. A palavra de Deus tem ensinamentos de como a gente, por exemplo, se sentir sobre dinheiro. Como lidar com o nosso dinheiro, que pode levar a gente a ter um sucesso financeiro. Uma coisa incrível que acontece, muito interessante, é quando uma pessoa se torna rica apenas seguindo os ensinamentos de Deus, sem realmente ela, às vezes até não desejando tanto alcançar isso, mas simplesmente ela alcança o sucesso seguindo os mandamentos de Deus. Isso é um ótimo exemplo. Olha em Deuteronômio capítulo 10, versículos de 12 a 13. Vamos ler juntos. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Sabe por que Deus escreveu os mandamentos que Ele escreveu? Porque está escrito aqui no finalzinho do versículo 13, para o seu próprio bem. Sabe, se sua visão de cristianismo é uma visão de regras, de listas do que pode ou que não pode fazer, então você não entende exatamente o que está acontecendo aqui. Deus está dando para nós mandamentos. Por quê? Porque Ele deseja que você experimente as melhores bênçãos na sua vida. É o que Ele fala, né? Dou para o seu próprio bem. Esse é o desejo dele, né? Os mandamentos de Deus, então, se nós os seguirmos, vai levar o seu casamento a um casamento de sucesso. Os mandamentos de Deus, se colocados em práticas na nossa vida, entre relacionamentos de filhos e pais, vai levar a um sucesso. E igualmente no relacionamento com seus amigos. Vão ser relacionamentos bem-sucedidos se nós seguirmos os mandamentos de Deus. Sabe, Deus te dá ferramentas para lidar com as situações que acontecem na nossa vida. Solidão, depressão, ansiedade. E eu não estou dizendo que os cristãos não passam por coisas como essa. Porque vários cristãos, vários discípulos experimentam isso e passam por isso na sua vida. Mas foi nos dado ferramentas. E a igreja pode nos dar suporte. As escrituras podem nos ajudar. O Espírito Santo do Senhor vem para nos ajudar, nos aconselhar. E sabe, essas coisas o mundo não nos oferece. O mundo não tem isso. E eu acredito que uma razão para abraçar a obediência, e essa é a maior que eu tenho, é que se seguirmos os mandamentos de Deus, se obedecermos, vai nos guiar para uma vida de sucesso. Alguns exemplos.
Oscar, jogador de basquete, ele treinava, ele decidiu que ele ia treinar uma hora antes de cada treino da seleção e uma hora depois. Então, se a seleção brasileira treinava de manhã, ele treinava uma hora antes e uma depois. Se treinava à tarde, uma hora antes e uma depois. O que ele se tornou? Um homem de sucesso, porque ele seguiu, porque ele decidiu, que ele acreditava que ia ajudar ele a ter sucesso na vida. A jogadora Hortência de basquete, mesma coisa, ela fazia faculdade, saía da faculdade às 11 horas da noite, ia para a quadra do basquete e fazia, e dava 1000 arremessos. E segundo ela contava só os que acertava. Então você vê a disciplina de obediência a decisões que você mesmo tomou. E é exatamente isso que Deus está nos chamando. A gente cumprir as obediências, os mandamentos que Deus dá para cada um de nós. E eu espero que todos nós estejamos convencidos de que Deus tem algo muito, mas muito melhor para nós do que nós mesmos poderíamos oferecer a nós mesmos. A segunda razão para nós obedecermos a Deus: a obediência abre porta para a intimidade com Deus. Se você tem um coração obediente, eu não estou falando de perfeição de maneira nenhuma, né? Estamos falando de um coração disposto e está disposto a dar o seu melhor e ser obediente. Isso abre as portas para você ser mais próximo de Deus. Leiam comigo Salmo 34, versículo 15. Salmos 34, versículo 15 e versículo 16. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Se você tem um coração de obediência, isso abre porta para você ver Deus completamente, ouvi-lo. Abre uma enorme porta para você experimentar a intimidade com Deus. Então Deus consegue, nessa intimidade, nos ver completamente, ouvir, nos responder, se conectar conosco. Mas se você está contra Ele, não vai ser muito legal. Não vai ser muito bom você ir e pedir coisas para Ele. Parece que isso não vai funcionar bem, não é verdade? A razão número 3 é a graça salvadora de Deus. Sabe, nenhum de nós é merecedor da graça de Deus. Nenhum de nós, pelos nossos próprios esforços, pelo que nós fizemos, pelos nossos pensamentos e nossas ações, temos feito tanto que mereceríamos a graça de Deus. Deus nos ama, obedeçamos ou não, Deus nos ama. Ele me ama porque Ele é bom. E o amor dele é bom. Deus é amor, como nós vimos na semana passada. Ele não me ama porque eu sou bom. Ele me ama porque Ele é bom. Porque Deus é amor. Ninguém é bom, na verdade, e a gente sabe isso. Deus nos amou primeiro. E quando a gente lembra disso, e eu constantemente me lembro disso, isso me constrange. Isso produz no meu coração uma vontade real, verdadeira, motivadora, que me faz escolher: puxa vida, eu quero que Deus se sinta amado por mim, que o amor dele me constrange tanto, 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 certo? Ele desperta um desejo cada vez maior de fazer Deus se sentir amado. E esse ano eu tenho experimentado fazer coisas novas no meu relacionamento com Deus, para fazer Deus se sentir ainda mais amado, com certeza. E eu sei que todos nós fazemos isso. Então a graça de Deus, que é algo que eu não fiz nada por merecer, me capacita a amá-lo, me capacita a obedecê-lo. Leiam comigo Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento
cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada do que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Podemos perceber aqui que essa fé que a palavra está falando, não é uma fé isolada, não é uma fé que anda sozinha, desacompanhada, é uma fé que anda acompanhada. Acompanhada do quê? De ações. Então, uma fé desacompanhada é uma fé morta, como a palavra de Deus fala. E é isso que a Escritura nos ensina. Vamos ler juntos Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E acompanhe. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós podemos perceber aqui que a nossa fé, que a palavra, a nossa fé não é isolada, nossa fé é acompanhada de ações. E uma fé isolada, uma fé que anda desacompanhada, é uma fé morta. Então a palavra de Deus aqui nos diz que hipócritas não vão para o céu. Então alguém que não é hipócrita, isso quer dizer que é alguém que está agradando a Deus, se esforçando para fazer o melhor para Deus. Não quer dizer que é uma pessoa perfeita. Afinal, não existe ninguém perfeito no mundo. Então, o que você está fazendo, o esforço que você está fazendo de todo o seu coração para ser obediente, vai chegar até Deus, com certeza. Você vai cair, você pode falhar muitas vezes, mas vão haver tempos que você vai reconhecer que você deveria ter sido obediente e você não foi. E aí é que a graça de Deus entra. Ela pode te cobrir, ela pode te perdoar. Mas Deus sabe se lá dentro do seu coração, existe realmente essa fé. Existe realmente esse desejo verdadeiro e genuíno de obedecer. Razão número 4, a nossa gratidão. A nossa gratidão. Sabe, a nossa gratidão deveria nos mover para obedecermos a Deus. Nossa gratidão nos motiva a obedecer a Deus. Você é grato pelo que Deus tem feito na sua vida? Você é grato por ter sido salvo? É grato pelo sacrifício de Jesus? Você é grato pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, pela igreja, pela irmandade, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo conjunto de bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Sabe, é claro que muitas vezes a vida pode se tornar um teste, né? É claro que a vida também pode se tornar difícil em alguns momentos. E Deus até nos ensina na sua palavra que esses momentos são necessários na nossa vida para o nosso crescimento. Mas como você se sente hoje? Você se sente extremamente grato pelo que Deus tem feito na sua vida? Você se sente assim, grato? Por favor, medite nessas verdades na sua vida. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha que escritura incrível, né? Então a nossa gratidão deve nos mover para obedecer a Deus. Quinta razão, porque é estilo de vida no céu. Olha que interessante.
É como as pessoas vão viver no futuro. Se você for salvo nos céus, vai ter muita gratidão. Se você não está confortável de obedecer a Deus de todo o coração nessa vida, como é que você vai se encaixar no céu? É lá no céu que é o que todo mundo vai estar fazendo, agradecendo, louvando, adorando a Deus, obedecendo a Deus. Então, que nós possamos ter o estilo de vida dos céus aqui na terra. Razão número 6. Que nós honramos a Deus porque não queremos ser hipócritas. Que nós honramos a Deus por não sermos hipócritas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uau! Sabe um exemplo? A Bíblia está falando disso, de vivermos uma vida como uma vida exemplar. Imagina um homem, você no seu trabalho. Você está lá no seu trabalho realmente se esforçando para viver a vida cristã, tentando fazer o seu melhor, dando todo o seu coração no seu trabalho. Sabe, aquelas pessoas que trabalham com você, mesmo não tendo nenhum interesse de se tornar cristãs, elas vão poder olhar para você e pensar, e talvez elas vão te dizer: essa pessoa realmente é real, ela é muito real, ela é verdadeira, ela é realmente um cristão. Eu consigo ver isso na vida dela. Sabe, é isso como um cristão deveria se parecer. Sabe, eles não são perfeitos, mas eu consigo enxergar que eles foram transformados pela mão de Deus. Esses cristãos são diferentes. E o que acontece é que as pessoas começam a louvar e elogiar a Deus por causa da sua vida. E elas começam a reconhecer que há algo muito diferente na sua vida. Por isso, essa é uma boa razão para nós obedecermos a Deus, honrarmos a Deus e não sermos hipócritas. E a última razão, a razão número 7, obedecer a Deus é a linguagem do amor de Deus. Abram comigo em 1 João, capítulo 5, versículo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Deus já sabe que se você obedecer, você vai colher bons frutos. Porque Deus é bom. E tudo que Ele fala é para o seu bem, é para o meu bem. Tudo que vem de Deus para nós é bom. Tudo que Deus dá para nós é muito bom. Quando eu decido obedecer, o que acontece? Eu vou colher o bônus da obediência. Se eu escolher a desobediência, o que vai acontecer? Eu vou colher o ônus da desobediência. Sabe, o ônus que você recebe por não obedecer a Deus não tem nada a ver com o amor de Deus por você ou por mim. Um exemplo: a palavra de Deus, e nós temos falado bastante sobre casamento aqui, diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, certo? Todo mundo concorda, isso está no livro de Efésios. Se eu obedeço os mandamentos de Deus aqui, o que vai acontecer? Eu vou colher o bônus de ter um casamento feliz, próspero, um casamento que vai ser uma inspiração para os meus filhos. Eu vou desfrutar de uma vida maravilhosa porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Se eu não obedeço esses ensinamentos, eu vou colher o ônus do quê? De ter um casamento infeliz, um casamento estagnado, um casamento parado. E quem sabe o que pode acontecer com o meu casamento nesse estado?
Então hoje de manhã eu quero encorajar a cada um de nós a responder a esse amor. A responder a esse amor. Deus nos amou primeiro. Então eu quero convidar cada um de nós a responder a esse amor de Deus. Deus nos escolheu como sua noiva. Que nossa escolha seja fazer o quê? Sentir o noivo. Que o noivo vai se sentir amado por nós, que somos a noiva, a igreja. Que por meio da nossa escolha de obedecê-lo e desfrutar do melhor relacionamento que eu possa ter nessa vida, eu possa, com certeza, saber que o noivo se sente amado por mim. Que nós possamos abraçar esse coração, abraçar esse espírito de querer amar Deus na forma e na maneira que Ele quer ser amado, como a palavra de Deus diz. Porque nisto consiste o amor a Deus. O amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu te convido nesta semana a você meditar, a refletir nas escrituras que nós lemos hoje, e você levar seu coração a viver 1 João capítulo 5, versículos 3, e obedecer aos mandamentos de Deus, com a certeza absoluta que o noivo vai se sentir muito amado por você. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.